Olá, eu sou o pastor Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou também pastor congregacional e editor da editora Contextualizar. O Natal já está chegando e para comemorar essa data a gente se lembra de vários textos da Palavra de Deus, alguns do Antigo Testamento e outros do Novo Testamento. Vamos começar uma série de estudos sobre esses textos especiais do Natal. E um desses textos que vamos trabalhar nesse vídeo é justamente o texto de Isaías 7,14, que é muito conhecido. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o nosso estudo de hoje, tá bom? Então vamos ao texto. Bom, como você pode ver, eu já estou aqui com a tela aberta da minha Bíblia The Word. E nós vamos ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, para a gente começar, tá bom? E o texto diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Nós, como cristãos, sempre entendemos esse texto como sendo messiânico, portanto, fazendo referência ao Senhor Jesus. E eu vou mostrar para vocês o porquê a tradição cristã ela entende dessa maneira. Mas então vamos falar sobre as controvérsias envolvendo esse texto, especialmente essa palavra aqui, a palavra virgem, por causa de um detalhe no original hebraico que nós vamos falar daqui a pouco para você entender. Bom, nós voltamos aqui e vamos falar agora um pouco sobre o contexto histórico do que estava acontecendo nessa passagem. Eu vou abrir aqui um resumo que eu preparei para que a gente possa entender o contexto imediato do que estava acontecendo em Isaías capítulo 7. Vamos lá. Bom, então eu estou aqui com o meu texto resumo para que possa guiar a gente aqui. Vamos ver Isaías 7,14 dentro do seu contexto. No capítulo 7 se descreve a aliança da Síria com o reino de Israel, Efraim, contra Judá, no reinado de Acás. Se a cronologia nos informa que Acás começou a reinar em 735 a.C., estes eventos se realizaram em 734. A Síria, governada por Rezim, e Israel, administrado por Peca, o perverso assassino do rei Pecaías, aliaram-se com o iníquo objetivo de subjugar o reino de Judá e obrigá-lo a cooperar com eles na campanha militar contra a poderosa e agressiva Assíria. Com a ameaça de um ataque iminente, o rei de Judá e o povo ficaram aterrorizados e cheios de grande perturbação. Acás, de personalidade tíbia e pusilânime, ferido em seu amor próprio devido à primeira derrota frente a Peca e Rezim, cometeu a insensatez pecaminosa de pedir auxílio ao rei assírio. Ainda mais amedrontado, tomou a prata e o ouro da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os enviou a Tiglat-Pileser com a declaração vexatória: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Como relata em 2 Reis. Diante desta situação aflitiva, Isaías recebeu de Deus a incumbência sagrada de procurar Acás com alguns objetivos. O primeiro deles, apresentar-lhe uma mensagem de estímulo da parte de Deus. Acatela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração. Em outras palavras, ele queria dizer: não há nenhuma necessidade para preocupação. A segunda mensagem, Isaías combateu tenazmente a aliança com poderes pagãos, porque previu os males que viriam para a casa e para o povo de Deus. A mensagem do profeta ao rei alarmado era de confiança em Deus, culminando com a declaração do versículo 9: Se não credes, certamente não permanecereis. As consequências de rejeitar a orientação divina são evidentes no relato sagrado. Politicamente, Acás se viu transformado num simples vassalo da Assíria. Na esfera religiosa, rejeitando a promessa de libertação que o mensageiro do Senhor lhe oferecera, entregou-se inteiramente ao paganismo. Você pode conferir em 2 Reis aí. Tanto se afastou de Deus que chegou a passar o seu filho pelo fogo, que era uma prática pagã antiga,
influenciando com seu comportamento negativo o declínio espiritual de todo o povo. Altares pagãos foram erigidos por toda parte, inclusive no templo em Jerusalém, fazendo com que o culto ao verdadeiro Deus se extinguisse. Quando Isaías viu que tanto o rei quanto os seus subordinados desprezaram a mensagem divina, ele silenciou por algum tempo seu ministério público. Isaías sugeriu que Acás pedisse um sinal como evidência de que estava diante de um verdadeiro profeta de Deus. Já que não crês nas palavras do profeta, pede um sinal, uma garantia ou evidência que te assegure que Deus cumprirá a promessa de salvar o seu povo. Acás respondeu: não o pedirei nem tentarei ao Senhor. Sua declaração era uma saída hipócrita sob o pretexto de que guardava a lei. Se tentar a Deus é pôr Deus em uma prova ou pedir o sinal que era oferecido por ele, não seria tentá-lo. A razão primordial para rejeitar o sinal era que ele não estava disposto a submeter-se à vontade de Deus ou estava receoso de que o obrigasse a alterar a política externa que adotara. Diante da atitude de Acás, recusando-se a pedir um sinal, Isaías lhe diz que Deus lhe daria o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Este sinal dado por Deus é a demonstração mais convincente de sua intervenção e direção na história. Os versos 17 a 25 apresentam uma terrível descrição de como eles seriam assolados em virtude da rejeição do sinal. Então temos aqui, segundo esse contexto histórico, três tipos de interpretação. As duas primeiras são opções de interpretação rabínica e liberal, ou seja, os rabinos judeus mais ortodoxos, eles que não creem em que Jesus é o Messias, em especial também o seu nascimento virginal, eles então interpretam dessas duas maneiras, assim como também os teólogos que se dizem cristãos, mas que seguem uma teologia liberal, sem compromisso com o texto sagrado, né? Então nós temos aqui essas duas formas de interpretação. A primeira diz respeito ao nascimento de Ezequias, o bom e justo rei, que nasceria próximo daquela época. E o segundo seria o filho de Isaías, o filho do próprio profeta, que também se encaixaria, segundo essa passagem aí de Isaías 8, de 1 a 4, que é bastante parecida mesmo. Mas temos a interpretação cristã, que era mais abrangente, e ela fala sobre o nascimento de Jesus Cristo de uma virgem, de uma mulher virgem. Então nós já temos condições agora de entrar no coração da controvérsia, que é mais do que apenas uma interpretação, entende? Nós temos uma questão linguística aqui que gerou todo esse tipo de discussão. Nós vamos ver agora o texto no original. Muito bem, eu já estou aqui com a minha Bible Works versão 10 aberta. Nós vamos analisar agora como aparece no texto original essa passagem de Isaías 7,14. Então nós temos essa palavra em verde aqui, que é a expressão Ha-Almar. Ha-Almar, sendo Ha em hebraico um artigo, e Almar sendo uma palavra que significa não diretamente uma virgem, mas uma mulher jovem, que é um substantivo comum feminino no singular absoluto. Tá? Então nós temos aqui o artigo mais a palavra Alma. E essa é a palavra aqui que foi traduzida em nossas Bíblias como virgem. Mas que na verdade é o centro da controvérsia, porque Alma de fato não traz o significado inicial de virgem, mas de jovem, uma mulher jovem, uma mulher bastante jovem, uma menina praticamente, uma adolescente, algo assim. Você tem aqui do lado, eu vou mostrar aqui para você olhar, é o códice mais importante do texto hebraico, em que aparece, e aqui você vê, ó, aqui o artigo, Alma, como está aqui no texto, né? Para você ver como aparece no Códice Leningrado, que é o principal texto manuscrito que a gente usa hoje nas nossas Bíblias em hebraico. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas edições que eu tenho aqui impressas, para que você possa perceber que todas essas edições em hebraico foram retiradas desse manuscrito aqui, chamado Códice Leningrado, que é um manuscrito da época medieval, tá bom?
Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Então eu vou mostrar para vocês aqui o livro que eu tenho, que se trata justamente de uma Bíblia hebraica. Essa edição aqui da Sociedade Bíblica Trinitariana é conhecida como o Textus Receptus, ou texto recebido em latim. Essa edição aqui tem aqui, ó, o texto hebraico de um lado e do outro lado o texto grego. Tá? O que nos interessa agora é analisar o texto hebraico, que é baseado nessa edição do Códice de Leningrado, que eu acabei de mostrar para vocês ainda há pouco. Temos aqui, ó, desse lado aqui, o texto em hebraico. Observe aqui, ó. É o texto em hebraico, como a gente viu lá, né? E desse outro lado aqui, agora desse outro lado, o texto em grego. Observe aqui, acabei abrindo aqui no Evangelho de João, né, o texto em grego. E a gente vai analisar em grego também um versículo do Novo Testamento. Essa aqui é a Bíblia rabínica. Eu ganhei, é o Antigo Testamento em hebraico, que eu ganhei de um rabino messiânico amigo meu. De fato, essa Bíblia também traz Isaías 7,14 com esse mesmo texto da Bíblia massorética com a palavra Alma, tá bom? Essa aqui já é a principal edição hebraica, é uma edição acadêmica, também baseada no Códice Leningrado, tá bom? Chama-se Bíblia Hebraica Estúdio Cartense. Essa edição aqui é uma edição crítica. Então também lá em Isaías 7,14, além do texto hebraico, tem também o que nós conhecemos como o aparato crítico, onde fala sobre algumas variantes na tradução. Então não existe variante em Isaías 7,14, é realmente Alma, como aparece lá no texto como a gente viu, tá bom? E por fim, eu tenho aqui também o Novo Testamento em hebraico, que é uma edição também que eu ganhei desse mesmo rabino amigo meu, e aqui traduz um texto que a gente vai ver daqui a pouco, que é Mateus 1,23, que faz referência a esse texto de Isaías 7,14, e como é um texto em hebraico, como será que ele traduziu, né? Ele também trouxe a palavra Alma, então Ha-Alma, né, com o artigo. Então também tem aqui a palavra Alma, que é o objeto dos nossos estudos e dessa controvérsia atual. Tá bom? Bom, então vamos falar então sobre o significado da palavra Alma. E será que existe uma outra palavra em hebraico que também trate sobre virgem, que também fale sobre virgem, ou sobre jovem no caso, né? Já que Alma significa jovem, mas por extensão de significado também pode ser traduzida como virgem? A gente vai olhar aqui agora em alguns dicionários em hebraico. Tá? O primeiro deles, esse aqui, o mais importante, é o léxico do hebraico e aramaico do Antigo Testamento, publicado pela Edições Vida Nova, tá bom? Esse aqui é o léxico do Holiday. A gente vai dar uma olhada agora, eu vou colocar aqui na tela para você, de como aparece a tradução da palavra Alma no hebraico, tá bom? Muito bem, então nós temos aqui com o dicionário Holiday aberto, na palavra Alma, tá bom? Em hebraico, que significa moça em idade de se casar, mulher jovem até o nascimento do primeiro filho ou filha. Tá? E temos essas passagens aqui, inclusive a nossa passagem em estudos Isaías 7,14. Então você percebe aqui que essa palavra Alma não significa originalmente virgem, literalmente. Existe uma outra palavra em hebraico para virgem, que eu vou abrir aqui no dicionário Vine para poder mostrar para vocês. É a palavra Betulá. A palavra Betulá significa moça solteira e virgem. Betulá em hebraico, portanto, significa literalmente virgem. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, que é uma outra língua anterior ao hebraico, e no acadiano também, uma outra língua anterior ao hebraico. Suas 50 ocorrências bíblicas estão distribuídas ao longo de todo o período da literatura do Velho Testamento. Tá? Bom, voltando agora a tela aqui para mim, a gente vai começar a analisar como será que a primeira versão bíblica do Antigo Testamento, a Septuaginta, que era uma versão bem antiga, inclusive anterior ao primeiro século, a época que Cristo viveu, e muito provavelmente Cristo e
e também os judeus daquela época, os doutores da lei, consultaram a Septuaginta também. Eles usavam a Septuaginta no seu dia a dia. Então, como será que a Septuaginta traduziu esse texto? Vamos olhar agora aqui no original da Septuaginta em grego, tá bom? Então, nós estamos aqui com o original da Septuaginta em grego aberto. E nós já estamos aqui em Isaías 7,14, que começa aqui, ó, Dia to tulosei, Kyrios autus homin semeion e do re partenos. A palavra que aparece aqui é partenos. Deixa eu grifar aqui, partenos, que em grego significa literalmente virgem. Então a palavra alma, do hebraico lá no original, foi traduzida na primeira versão da Bíblia hebraica em grego como virgem, literalmente. Ok? Então a gente percebe aqui o quanto a primeira versão da Bíblia já fez uma interpretação sobre essa palavra virgem, traduzindo alma, e não apenas colocou como jovem, tá? Bom, agora um detalhe interessante, que eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia católica e a outra Bíblia católica também, tá? São duas Bíblias católicas. Essa aqui é a mais conhecida de todas, tem os livros apócrifos e tudo mais, e essa Bíblia católica aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela traduz Isaías 7,14 não como virgem, mas como jovem. E também essa aqui, que é uma outra Bíblia católica, chama-se a versão TEB, ou tradução ecumênica da Bíblia, tá? É uma edição católica também, mas se propõe uma edição ecumênica, onde alguns, até mesmo o pastor evangélico participou da tradução, mas ela é realmente uma Bíblia católica, tá? Ela também traduziu Isaías 7,14 como jovem, não como virgem, ok? Bom, essa aqui é uma outra versão muito importante também para a Igreja Católica, que é a versão Vulgata, tá bom? Vamos ver como é que ela traz aqui Isaías 7,14, como é que ela traduziu em latim. Muito bem, eu já estou aqui com o programa da BibleWorks aberto, a versão 10 que eu tenho aqui, e aqui já tem na tela aqui a versão como está na Vulgata. Aparece aqui a expressão ecce virgo. Virgo é virgem. Então a Vulgata Latina também traduz como virgem esse texto de Isaías 7,14. Bom, então vamos ver aqui em outras versões em língua portuguesa, especialmente as evangélicas, e a gente vai ver como que as versões evangélicas traduzem, tá bom? A Almeida século XXI traduz como a virgem ficará grávida, aqui ó, a virgem ficará grávida, tá vendo aqui no mouse, né? Ara, que é a Almeida Revista Atualizada, ele terá um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tá? A King James Atualizada, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Nova Versão Internacional, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Aumenta a Corrigida Fiel, que nós já vimos, né? Que também diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Nós temos agora aqui a LTT, que é a versão literal do texto tradicional, e ela traz aqui, ó, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É interessante que a LTT ela traz algumas notas aqui, né? E sobre a palavra virgem tem uma nota, olha só. Virgem, a palavra é alma. E não há nenhum caso em que se possa provar que esta palavra designa uma jovem mulher que não é virgem. Temos aqui essa expressão aqui do Theological Workbook of the Old Testament, editado por Laird, Hare, Gleason Archer e Bruce Walkt, né? Então, mesmo que alma tivesse dois significados, jovem ou virgem, não tem, uma grama de bom senso mostra que aqui em Isaías 7,14 somente o significado virgem pode lhe ser atribuído, pois não é nada incomum, não é nenhum sinal vir a acontecer algo considerado totalmente impossível, uma jovem engravidar. Todos conhecemos inúmeros casos de meninas de 13, 12, até mesmo 11 anos engravidarem. Aqui na letra C, ó, o mesmo Espírito Santo que assoprou a palavra alma à mente de Isaías e a fez escrever em 7,14, também usou a palavra grega partenos, que sem controvérsia possível somente significa virgem.
quando o infalível Espírito de Deus, e não Mateus, mero amanuense de Deus, traduziu este verso do hebraico para o grego em Mateus 1:23, e esta é a prova definitiva que dá o ponto final ao assunto. Então aqui ele já está remetendo para Mateus 1:23, que nós vamos olhar com mais detalhe daqui a pouco. Nós vamos olhar aqui agora a versão NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma versão muito interessante, que inclusive eu recomendo você adquirir. O texto diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Aqui também tem uma nota de rodapé, ou a jovem, que ela traz aqui uma tradução alternativa, seguindo mais a opção feita pelas Bíblias católicas em português. Mas então nós já vimos aqui bastante o quanto esse texto 17:14, na maioria das suas versões, ela foi traduzida como virgem, também seguindo a Septuaginta, seguindo a Vulgata, e também seguindo o original hebraico, que deixa entender que pode ser uma virgem, apesar da palavra que aparece ali não seja betulá. Betulá em hebraico é virgem, com mais clareza, mas a palavra alma, que aparece lá no original, também pode se referir à virgem, dependendo do contexto. E nós, teólogos cristãos, nós entendemos que o contexto pede que seja virgem, ok? Bom, muito bem, nós veremos agora o texto de Mateus 1:23, que foi mencionado aqui várias vezes, e vamos ver como que está esse texto no original, tá bom? Mateus 1:23. Novamente, vamos começar aqui com a Almeida Corrigida Fiel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui Mateus já faz uma aplicação direta, falando sobre Jesus Cristo, já aplicando para Jesus, dizendo que o Senhor ele nasceu de uma virgem. Parece aqui a tradução como virgem, não jovem, E de fato, no original grego aparece a palavra parthenos, que foi a mesma escolha de tradução que a Septuaginta fez para traduzir Isaías 7:14, a palavra grega parthenos, que nós já vamos olhar agora. Muito bem, eu vou ter aqui a imagem para mim, porque eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, Esse aqui é o Novo Testamento Interlinear Grego-Português, traduzido, como você pode ver aqui, por Sérgio Gomes e Odair Olivetti, Ele já está aqui na segunda edição. Esse texto aqui ele é essencial para o estudante do grego bíblico, porque ele traz aqui as passagens, Ele traz o texto grego original, ele traz duas traduções, uma mais literal e outra menos literal, e aparece também do outro lado as palavras da sua raiz original do grego, o que facilita muito o estudo, E o mais importante é que esse livro aqui, ele segue, por exemplo, esse texto aqui também, que é um outro livro também, que é muito conhecido, para quem estuda grego do Novo Testamento, o grego koiné. Esses dois livros aqui são baseados no que se chama na crítica textual de o texto majoritário, Tanto esse aqui, que é uma tradução interlinear, literal, para o português, quanto esse aqui, que é só o texto grego, mas é também, na verdade, uma coletânea com as ocorrências em grau de porcentagem na análise das variantes textuais. O mais interessante é que quando você vai estudar Mateus 1:23 nos originais, especialmente olhando aqui o texto majoritário, não há variantes com respeito a Mateus 1:23 quando faz referência a parthenos. Não há nenhuma variante. Todos os textos gregos, todos os manuscritos, o sinaítico, todos eles, sem exceção, trazem parthenos. Ok? Então isso é uma segurança para a gente perceber que essa é uma tradução. Quando Mateus 1:23 traduziu o Alma, de Isaías 7:14, como virgem, essa é uma tradução unânime, que nós temos uma garantia de que ele fez mesmo parte do texto original de Mateus, que é de próprio punho dele. Isso é uma garantia para a gente. Muito bem, já estou aqui com o texto do Novo Testamento grego interlinear aberto, e você pode perceber aqui em Mateus 1:23, tá bom? E do rei parthenos em gastri exei kai
texetai uion, tá bom? Kai kalesusi to onoma autu Emmanuel, tá bom? E fez uma referência aqui a Isaías 7,14, como você pode ver aqui, tá? Em português. Eis a virgem em o ventre, gastria, que é o ventre, né? Tem a ver com barriga, né? Gastro, né? Com na medicina também. Terá e dará à luz um filho, tá bom? Então aparece Partenos, que é virgem, nas duas traduções aqui, tanto a literal quanto a tradução mais com um pouco mais de liberdade, né, para ficar mais bonito em português. Então é virgem, como de fato aparece no texto majoritário, no texto crítico, no texto de receptus, em qualquer qualidade de texto original aparece a palavra Partenos em Mateus 1:23. Só para poder também ter outro tipo de tira-tema, eu abri aqui o texto de Westcott Hort, que é um texto crítico do Novo Testamento. Ele traz uma outra teoria para tratar do texto do Novo Testamento. Ele pega então os manuscritos mais antigos, mais próximos do primeiro século, que segundo essa teoria seriam os textos mais fiéis do Novo Testamento, tá? Eu particularmente acredito que o texto majoritário seja o ideal para trabalhar. Mas para quem não é majoritariano e prefere trabalhar com texto crítico, você tem aqui na tela o texto de Westcott Hort, tá? Que também, como aparece também no texto de Nestlé Aland, na 27ª ou 28ª edição, que são as edições mais conhecidas da gente, né? Então temos aqui também, o mesmo texto, aqui o Mateus 1:23, em grego, aparece aqui a palavra Partenos, tá vendo aqui, ó, Partenos, para que você possa perceber que ali também é Partenos como virgem, tá ok? Muito bem, se você quiser analisar com mais calma, esse aqui é o texto crítico de Nestlé Aland. Eu tenho aqui a 27ª edição, aparece Partenos também. E eu tenho aqui também o outro Novo Testamento interlinear, grego-português, esse baseado no texto crítico também, o texto de Nestlé Aland, que eu acabei de mostrar para você agora. Aqui também traz a palavra Partenos, traduzindo Alma do hebraico. Muito bem, depois de toda essa análise, o que a gente conclui, né? A palavra Alma, de fato, significa mulher jovem, que na cultura hebraica antiga era uma referência clara e direta a uma moça que era jovem, portanto já se subentendia que era virgem. Como a gente vai interpretar então? É claro que nós somos cristãos e para nós esse texto de Isaías 7,14 é uma referência messiânica. Portanto, nós interpretamos como virgem e há base no contexto tanto de Isaías 7,14 quanto também no texto de Mateus 1:23, que nos ajuda a compreender melhor, que nos ajuda de fato a entender que a interpretação como virgem é a mais adequada, tá bom? Nós respeitamos aqueles que pensam diferente, os judeus e também os teólogos de linha liberal, mas nós optamos pela tradução de virgem, que é a tradução que a maioria das traduções evangélicas acertadamente fizeram. Mesmo aqueles que traduziram Isaías 7,14, como as versões católicas, né, em língua portuguesa, traduziram como jovem, não há problema nessa tradução, desde que se faça uma compreensão adequada de que essa palavra alma significa jovem, mas que também faz referência à virgem, e que não se rejeite a interpretação de Mateus 1:23, como também segue na Septuaginta, que traz Partenos, mostrando que é virgem e não apenas uma jovem. Espero que esse estudo tenha sido interessante para você, e nós continuaremos com outros textos também que falam sobre o Natal durante esse mês de dezembro, tá bom? Paz e bênçãos, que Deus te abençoe, e até o nosso próximo estudo.